Fala, senhores. Aqui é o professor Jean Moraes, aqui do LP para Todos, certo? E né, mais uma aulinha especial de língua portuguesa. Você que está focado, está querendo passar, e português foi seu calo. Não pode mais acontecer isso. Então, eu e o professor Everton, a gente está preparando um material porreta justamente para você que sente dor na questão da língua portuguesa. Show? Então, ó, curte, compartilha, chama um amigo, chama geral para esse momento. Ativa o sininho, logicamente, que é em parada de youtuber que a gente gosta de fazer. E vamos para a aula. Hoje é uma aula bem maneira, bem interessante, que foi preparada para a gente entender e abrir o nosso leque sobre a questão de texto, da interpretação textual em si. Tá? Deixa eu abrir aqui. Compartilhar a tela. Foi? Então, ó, hoje a gente vai falar sobre denotação e conotação. Esse momento aqui da nossa aula, esse momento de fala, a gente vai entender qual é a diferença primordial para isso. A maioria já sabe, desde dicionário, perdão, e ser de contexto, de criado. Lindo. Mantém isso para você. Eu só vou acrescentar algo a mais, do meu ponto de vista, que vai ajudar você a compor esse pensamento aí. Vamos nessa. Primeiro ponto. Denotação e conotação são as formas como usamos as palavras e o sentido que elas possuem. Então, eu posso destacar duas coisas mega importantes aí para quando eu falo sobre denotação e conotação: a palavra e o seu sentido. Para usar essa palavra e esse sentido, eu tenho que ensinar uma terceira palavra. O que muda o sentido? O que muda essa usualidade da palavra na língua portuguesa? Um cara chamado contexto. Contexto é a minha relação do mundo com a obra, da obra com o mundo, de eu como leitor ou emissor com a obra e por aí vai, com o mundo de maneira geral. Então isso é fundamental a gente entender. A gente tem duas palavras-chave, palavras literalmente sentido, mas elas só vão funcionar com um contexto ali no meio, tá? Então olha só, quando usamos uma palavra em sentido literal, ou seja, de acordo com o significado do dicionário, ela é chamada de denotativa. Então, como eu já falei, eu não vou anular da sua cabeça de com dinossauro, Jesus Cristo. Ele nem pode estar falando de mim, já fui tudo de arrasto. Não posso ficar falando de dicionário, não. De, não, falei, não vou anular o D de dicionário na mente de vocês. Vai ser fundamental. Só vou acrescentar para a gente não frisar apenas nisso, tá? Então, de novo. Denotativo, D de dicionário, que é o que normalmente a gente aprende como concurseiro. E agora, o T de conotativo, a gente fala de sentido figurado, tá? Só que vamos acrescentar uma nova visão nesse da conotação. No lugar de falar sentido figurado, para sempre lembrar de figuras de linguagem, que é uma aula, né, que já tem no nosso canal, então fica de olho aí. Vamos pegar ali, ó, quem altera o sentido da palavra? O contexto. Então vamos reforçar isso. Só aqui já escrevi o contexto duas vezes. Então vamos reforçar que conotação vai trabalhar para o contexto, vai trabalhar como o contexto interfere na situação do sentido da palavra. E denotação, dicionário, certo? Sentido real da palavra. Então peguei aqui uma palavra. Qual a palavra? Palavra bola. Depois do jogo, depois de jogar bola, nós comemos um churrasco. Aqui, nessa primeira frase, eu consigo enxergar o sentido denotativo da palavra, sentido real. É literalmente jogar bola, bola ali de futebol. Só que no segundo, ele comeu bola na prova de português. É a mesma bola? Não. Aqui o contexto mudou. Sentido conotativo. Então veja só, por que ele comeu bola na prova de português? Porque ele não se deu bem, ele não fez o LP para todos, então o português dele estava ali, né, batendo cabeça. Então, essa relação é fundamental para a gente entender. Eu vou criar uma tabelinha aqui para você visualizar essa parte que eu estou falando. Eu tenho, então, a nossa palavra.
como bola, cabeça, janela e por aí vai. Dessa palavra, eu vou enxergar duas relações importantes. Meu Jesus, vamos lá, pega aqui, deixa eu fazer um círculo mais bonitinho, certo? Enxergar duas relações importantes. Nossa primeira relação é justamente o sentido da palavra, o seu significado. É, significado. É o nosso primeiro momento, é o sentido denotativo normalmente. Só que eu falei que tem um cara que muda esse sentido da palavra. Quem é esse cara? Já você já sabe, que você já falou aí também na sua casa. Deixa eu passar um pouquinho para cá. Quem é esse cara que eu estou falando? Esse cara é o contexto. Então, veja só: palavra, significado da palavra, mais o contexto. Olha que surgiu aqui, ó, no meio disso, uma interseção, uma conexão entre eles. E essa conexão, eu posso dizer que é o quê? O sentido que vai surgir, o novo significado dessa palavra. Então, aqui eu crio sentido. E aí, esse sentido, esse nível de interpretação, vai criar os dois sentidos que a gente está falando agora, certo? As duas formas que eu vou ter a palavra. E quais são os dois sentidos? O sentido denotativo do dicionário real, não do dinossauro. E o sentido. Eita, peraí. E o sentido conotativo, que é o sentido do contexto, certo? E o sentido conotativo. E o sentido conotativo pelo contexto. Então a gente enxerga isso. Se eu joguei a palavra bola aqui, bola, objeto redondo para jogar futebol. Show. Significado. Joguei no primeiro contexto, saiu o sentido denotativo. Joguei no segundo contexto, saiu o sentido conotativo. Então ele entra dentro dessa máquina e sai o resultado que a gente quer. Show? Então vamos lá. O que é denotação? É o uso da palavra no seu sentido próprio, ou seja, sentido original, que chamamos de literal. Tá? Literalmente falando. Então, é aquilo que é o sentido real, de fato. Ela é um objeto, é objetiva, perdão, e precisa. Ela não vai inventar modinha, ela não vai enrolar, ela tem um foco, ela sabe o que ela quer. Ela é poderosa, ela é ousada, é a nossa denotação. Então, ela não vai deixar nenhuma brecha para a interpretação. Ela vai mostrar de fato o que é. Então, quando eu falo bola, eu vou lembrar da bola de futebol. Coração, coração mesmo, né? O que bate dentro do peito. Então, isso vai atrelar a linguagem. E aí, quando ligo isso à linguagem, eu ligo isso à interpretação, eu ligo isso ao nosso texto, a como eu posso trabalhar a denotação no sentido literal dentro de uma interpretação de texto em si. Então, veja aqui, frases tranquilas, rápidas e objetivas. Ó, o homem foi picado por uma cobra. Eu posso botar outro sentido para a palavra cobra. Posso. Ela é uma cobra, uma víbora. Só que aqui ele está no sentido real, denotativo. Viu? Então, Piolim é um palhaço muito famoso. É diferente se eu falo que Piolim, perdão, é um palhaço babacão. Então, veja, sentido real trouxe a profissão dele. Alguém atirou uma pedra na janela. É diferente que eu falasse que João, o Polim, tem um coração de pedra. Então veja só a diferença. Aqui, pedra está no sentido real do dicionário, denotativo. Então, uma interpretação mais fácil de enxergar. O meu animal preferido é o gato. É diferente que eu falo assim: o professor é um gato.
Eu sei que eu sou lindo, maravilhoso, mas a gente está usando o sentido denotativo aqui. Então, cria essa relação real dentro da minha interpretação. Agora, acende o fogo. Fogo. Por que fogo? Se eu falo, nossa, hoje o dia foi fogo, hoje o dia foi difícil, mudei o contexto. Viu como fica fácil a interpretação? E como é que isso vai nos ajudar a interpretar? Vai ajudar a interpretar textos não literários. Vê a diferença? Quando eu falo literalmente, é algo que de fato é denotativo. Agora, os textos não literários é um que a gente vai fugir da interpretação. Ele vai ser mais informativo, instrutivo, descritivo. Então, ele está ali para o quê? Informar. Então, isso é fundamental do texto, né, literário, não literário. A parte da informação, informar sobre aquilo. Por isso que ele usa a linguagem denotativa. É a linguagem, né, a língua onde vai ter textos mais comuns do cotidiano, ele vai evitar as figuras de linguagem, o duplo sentido. Por isso que a gente tem como característica a objetividade, a linguagem denotativa, a função referencial. Isso aqui é um spoiler, hein? Que a gente vai ter uma aula só de funções para você entender o que é isso. Só que vamos lá. O que é a função? É o foco. É o foco no quê? No que eu vou transmitir, na minha comunicação. Então, quando eu falo função referencial, já fica aí no subconsciente, porque você está estudando concurseiro. Então, tem que saber disso. Função referencial foca no contexto, na informação. Por isso que ele faz parte dos textos não literários. Ele é impessoal. O que é impessoal? Ele se distancia de dentro da obra e tem uma clareza e uma precisão na sua palavra, no que ele vai usar em si para a gente poder interpretar o nosso texto. Viu como é importante saber a linguagem denotativa? O quanto ele vai agregar na interpretação? E aí, textos jornalísticos, como notícias, repórteres, artigos científicos, manuais, documentos históricos, verbetes de dicionários. Veja, todos eles são textos não literários. E se você é concurseiro, você está praticando, não importa se é colégio naval, IPCA, concurso público, vestibular, você já passou por esses gêneros textuais. E aí você já entendeu ali a importância do texto não literário, a importância da denotação. Show? Tá, falei pra caramba de denotação, né? Do dicionário do dinossauro. Agora, vamos para o segundo, que é o que é a conotação. Tô tranquilinho no amor. É o oposto. É o uso das palavras no sentido figurado. E eu já falei para você anotar aí eu também. Esse ser, ele pode ser de cono, eita, de contexto. Esse ser pode ser de contexto, certo? Para ajudar a criar o quê? Os diferentes níveis e as diferentes interpretações que eu posso ter daquela obra dali, do que está sendo construído ali. Por isso que a linguagem conotativa ele é muito usada em textos agora literários, entendeu? Não literário, denotação. Literário, conotação. Por quê? Agora eu vou rebuscar minha escrita. Como assim vou rebuscar minha escrita? Ó, lembra lá no início da aula que eu falei sobre as palavras? Vamos agora ver na visão da conotação? Dizem que aquela mulher é uma cobra, víbora, não confia, olho junto, entendeu? Ele não deixa ninguém ficar triste. É um verdadeiro palhaço. Agora não é a profissão dele. Eu estou dizendo que ele é engraçado, que tem aquele time perfeito, certo? Você tem um coração de pedra. Agora, ó, já não é tão amado assim, né? Veja, mudei a pedra no sentido denotativo de quebrar alguma coisa para agora sentimental. Aquele ator ou aquele professor é um gato bonito. Olha como eu mudo a situação. E essa matéria é fogo. Por que essa matéria é fogo? Porque você estava estudando em outro lugar. Agora, com LP, não vai ser tão assim, certo? A matéria vai ser tranquila, tranquila. Mas quando eu falo que essa matéria é fogo, é porque eu associo com difícil, com dificuldade. Show? E aí tem o nosso texto literário.
que é a forma de produção de escrita oral com a função estética, artística, poética. Então, olha aqui. Ele é literalmente focado na expressão das emoções. Então, eu vou focar muito numa linguagem, né, criativa. O contexto vai ser fundamental. Por isso que aqui, ó, função estética e poética da linguagem. Já falei sobre spoiler de funções. É segredo nosso, mas a gente vai ter essa aula aí, tá? Subjetividade, ficção, filmes. É isso mesmo, jovem. Linguagem conotativa, por isso que a gente está falando dentro de conotação e denotação. Isso nos ajuda em quê? Em entender textos como poemas, músicas. Já ouviu aquela música que bateu lá no fundo da sua alma? Por quê? É um texto literário. Ele usou o contexto para atingir você, leitor, é, e tudo mais. Show? E esse termo aqui é lindo, ó. Plurissignificação. Vários sentidos que a palavra vai ter. Olha aqui, ele não brinca certinho com a conotação? Bonitinho. Então, a plurissignificação, os vários significados que a interpretação pode dar para você de palavras, é uma palavra-chave para o texto literário, já te dando aquelas questões que eu sei que está caindo por aí nesse mundo dos concursos, além também de estar associado com a conotação. Show? Principais gêneros literários. Olha agora, gênero literário. Então veja que não é só qualquer coisinha, não. É gênero. E a gente vai ter uma aula de tipologia textual também, onde eu vou dar um feedback mais preciso do que é o gênero. Não vou falar todos, até porque é muito gênero, mas você tem que entender essa situação. Tipo textual é diferente de gênero textual, gênero literário. Show? Mas isso é para outra aula, tá? Agora a gente só vai destacar uns gêneros literários aí para você identificar o que eu estou falando. Por exemplo, poema, romance, novela, crônica, peça de teatro. Isso tá ali, são gêneros em si, são gêneros literários em si. Não é só um gênero, não é um tipo textual, é outra coisa. Gênero é porque ele vai estar associado a uma estrutura, a um contexto, a um significado, a como eu quero transmitir aquilo ali. Eu posso ter uma crônica, por exemplo, que é algo do dia a dia, sobre minha vida, sobre a vida de outra pessoa. Eu posso ter um romance policial, um romance romântico. Então veja como muda. Então isso é o gênero de forma geral. Então o gênero literário é que vai usar como base a conotação, tá? Viu como nem doeu? Foi tranquilo, foi tudo no amor, maravilhosamente bem. A gente até associou com um dinossauro também, brincando, certo? Mas, brincadeira à parte, é isso. Denotação e conotação, ele pode cair de formas muito precisas dentro da nossa interpretação, de maneira geral, ou perguntas diretas. Esse texto está no sentido X, essa frase está no sentido Y. Qual palavra destacada pode ser alterada para não criar duplo sentido ou ambiguidade, né, de certa forma? Então, essa brincadeira que a gente fez agora, essa parte sobre denotação e conotação, vai ajudar muito na interpretação, vai ajudar muito a questões objetivas. ESA gosta de cobrar, EAR gosta de cobrar, Enem usa o sentido dentro do contexto, questões como bancas como a FGV, adora brincar ali com essa questão da plurissignificação das palavras. Então, veja só, essa aula ajuda a gente também muito forte com figuras de linguagem, com semântica, parônimos, homônimos. É uma aula ampla, uma carga, vamos dizer assim, de questões que a gente nem percebe, tá bom? Então, fechamos, companheiros, companheiras, todo mundo junto, todo mundo misturado. Nossa aula bonitinha né, de denotação e conotação. E eu espero que, de fato, tenha agraciado o seu conhecimento. Fechou? Então, até nosso próximo encontro, meu amigo. Valeu!